Meu irmão, boa noite. Então, em resposta à sua pergunta, que você levantou sobre os primeiros seres humanos na Terra e onde que Adão e Eva se encaixam nessa história, né? Então, assim, eu quero fazer uma recapitulação de todo o processo. Nós sabemos que a Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos, surgiu como parte da matéria solar que se desprendeu e deu origem aos sistemas solares. Quando foi por volta de 1 bilhão de anos atrás, a Terra foi registrada como um planeta apto a receber a vida. Essa vida foi implantada aqui em nosso mundo há 550 milhões de anos. E durante todo esse tempo, todo esse processo evolucionário, as espécies foram surgindo, passando por diversos processos de mutação e adaptação, até que um dia surgisse um ser que poderia ser considerado um ser humano. Como eu disse, a vida foi implantada aqui há 550 milhões de anos. E o primeiro casal humano surgiu apenas há 1 milhão de anos. O processo evolucionário até o surgimento do ser humano foi de 449 milhões de anos. Durante esse processo, a vida começou com o primeiro ser vivo, que é a alga marinha, e passou por todo esse processo evolutivo até surgir entre os mamíferos, entre os primatas, um ser que tinha uma mente capaz de funcionar nos 7 níveis, conseguir alcançar as 7 faixas de frequência do Espírito Infinito, que são 7 espíritos ajudantes da mente. Os animais não possuem não conseguem alcançar todas essas 7 faixas, só conseguem alcançar 5. O ser humano é o único que consegue alcançar o 6º e o 7º espírito ajudante da mente, que é o espírito da adoração e da sabedoria. Quando surgiu esse primeiro casal, isso foi há 1 milhão de anos, esse casal ficou registrado como sendo Andon e Fonta. Andon e Fonta realmente foi o primeiro casal humano. Eles nasceram de um casal de primatas que também essa raça foi extinta e até hoje a ciência não consegue encontrar o elo perdido. Mas esse casal deu origem a um casal de seres humanos. Eles notaram que eram diferentes e eles fugiram da tribo de seus pais e iniciaram uma vida nova. Esse casal teve 19 filhos e esses 19 filhos então formaram a primeira família humana e que deu origem a todos os seres humanos que nós temos na Terra. Tudo isso começou há 1 milhão de anos. Depois disso nós tivemos outras interferências. Nós recebemos, por exemplo, há 500 mil anos, a vinda do príncipe planetário. Esse príncipe encontrou a Terra já povoada, não todo o planeta, mas já havia mais de 1 milhão de seres humanos na Terra. Então ele começa um trabalho de civilização das raças. O papel do príncipe planetário é civilizar aquela raça, a população de um planeta, mas que tem uma população primitiva, que vive em cavernas ou no topo das árvores, que são nômades, que vivem da caça e do alimento que ele encontra na natureza. Então, assim, ele explora um determinado local. Quando o alimento se torna escasso, ele viaja e vai para outro lugar. Então, eram tribos nômades que viviam assim. Com a chegada do príncipe planetário, ele estabeleceu uma cidade central, foi Dalamátia, e dessa civilização antiga, o que resta hoje é uma lenda apenas de uma civilização do passado conhecida como Atlântida. A Dalamátia se estabeleceu ali na Mesopotâmia e foi um centro cultural para o mundo. Por 300 mil anos esse centro cultural funcionou, ensinando os homens sobre as questões mais básicas de sobrevivência. Foram esses professores da cidade, do príncipe planetário, que ensinou o homem sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre a tecelagem, sobre a produção de materiais usando os metais, sobre a escrita, a cerâmica, a construção de cidades, a proteção contra animais selvagens e assim por diante. Então, assim, foram 300 mil anos em que
os deuses estiveram na terra, por assim dizer, ensinando os homens sobre essas coisas. O tempo passou até que aconteceu a rebelião de Lúcifer. Nós tivemos uma rebelião sistêmica e acabou atingindo o nosso planeta também, porque o nosso príncipe se rebelou. E ao se rebelar, ele levou consigo quase todo o seu séquito, um grande número de anjos e também de criaturas intermediárias, e todo o trabalho que havia sido feito acabou sendo interrompido. O tempo passou. Depois de 160 mil anos da rebelião, o nosso planeta recebeu então um casal, que é o casal adâmico, o casal Adão e Eva, que eles normalmente são outorgados a um planeta quando esse planeta se encontra em um estágio adequado para que haja uma melhora na carga genética dessas raças humanas. O casal Adão e Eva, eles têm uma missão. Primeira missão, eles devem promover uma elevação das condições biológicas das raças. E como é que eles fazem isso? O projeto era o seguinte: eles deveriam se estabelecer em um local, e eles se estabeleceram no jardim, que ficou reconhecido como Jardim do Éden. Nesse local, eles deveriam então ter filhos e filhas e netos, bisnetos, tataranetos, e que eles deveriam formar uma nação de sangue puro dos filhos de Adão e Eva, que é a raça violeta. Depois, quando essa raça violeta tiver pelo menos 500 mil de habitantes, então eles deveriam agora iniciar um processo de cruzamento com as raças humanas. Por quê? Porque eles possuem um DNA limpo, puro, livre de deficiências genéticas, livre de falhas, de erros, e também imunes a doenças, a vírus, bactérias. Eram seres de um corpo perfeito. E com a miscigenação entre a raça violeta com as raças humanas, com o passar de alguns anos, os humanos também seriam beneficiados com esses genes dominantes, que passariam então a fazer com que os humanos também se tornassem imunes tanto a doenças, vírus, bactérias, micróbios, e também não teriam mais nenhum traço de deficiência genética. Isso deveria acontecer ao longo de alguns milênios, e foi para isso que Adão e Eva vieram. Acontece que nós tínhamos aqui em nosso planeta um príncipe planetário rebelado, que havia cedido, que havia se alinhado às ideias de Lúcifer. E ele de tudo fez para poder acabar com o trabalho de Adão e Eva. E ele conseguiu fazer com que Adão e Eva falhassem na sua missão. E é por isso que ainda hoje nós temos de lidar com todas essas dificuldades. Inclusive deficiência genética, que é muito comum entre nós. Você sabe o quanto somos vulneráveis a vírus e bactérias. Tudo isso seria diferente se Adão e Eva tivessem cumprido a sua missão, mas eles não cumpriram. Então, assim, depois de Adão e Eva, o próximo passo, depois de resolvida essa questão genética, o próximo passo seria vir a um planeta um filho instrutor da Trindade, que é alguém que vem para dar mais um up na evolução humana. Seria uma questão religiosa, filosófica, espiritual. Com a queda de Adão e Eva, o nosso planeta acabou, até mesmo antes, na rebelião de Lúcifer, ele já acabou saindo dos trilhos do processo natural evolutivo. E com Adão e Eva também, quando se tentou corrigir o curso, houve mais uma vez a falha e nós acabamos nos perdendo. Estamos muito atrasados em relação a outros planetas que têm a mesma idade que a nossa. Sendo assim, nós continuamos lidando com esses problemas e agora teremos que, por intermédio da ciência, resolver essas questões. Quando Adão e Eva caíram, o Filho Criador do nosso universo, tomou a decisão então de vir a esse mundo. E ele se preparou para essa vinda. Antes dele vir, ele enviou Melquisedeque, que preparou o seu caminho. E Jesus nasceu então há 2000 anos. Toda a história de Jesus eu acredito que você já conheça. Ele é o Filho Criador do nosso universo, e que veio aqui para trazer uma mensagem de que todos os seres humanos são filhos e filhas de um único Deus, portanto somos irmãos, devemos nos amar como tais, e esse é o grande mandamento, vindo dos céus.
Sabemos o que fizeram com Jesus, você também conhece a história. Acabou crucificado, mas ressuscitou, enviou para nós o seu Espírito no dia de Pentecostes, e nós passamos aí durante todo esse tempo tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Sabemos o quanto a Igreja Católica se tornou dona proprietária disso, né? Enclausurou os escritos bíblicos do passado para si, e a humanidade ficou à mercê da ignorância. O tempo passou, até que então foi autorizada que um livro fosse escrito e entregue à humanidade. Isso lá por volta da Idade Média. Então uma comissão foi formada. Essa comissão foi aprender, escolher um idioma do planeta, que fosse um idioma universal, que pudesse ser utilizado para apresentar as revelações. E em 1934, então, o livro foi entregue a um grupo de 6 pessoas em Chicago, nos Estados Unidos. De lá para cá, esse livro vem sendo impresso e traduzido para vários idiomas, e é o que você conhece como o livro de Urântia. Então eu espero que eu tenha feito um panorama para você entender em que contexto entra aí a história de Adão e Eva e quem realmente são o primeiro casal humano que surgiu na história. Andon e Fonta é o primeiro casal humano que surgiu há 1 milhão de anos. Adão e Eva esteve aqui no nosso planeta há mais ou menos 38 mil anos, mas quando Moisés foi tentar reescrever a história do mundo, ele preferiu não voltar muito no tempo, até porque ele não tinha muita informação e ele achou que causaria mais confusão do que informação. Então ele decidiu contar a história do mundo a partir de Adão e Eva. Mas se você ler com atenção o livro de Gênesis, você vai ver que no capítulo 1 está muito claro que criou Deus o homem, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. O texto não fala de Adão e Eva, não fala do Jardim do Éden, não fala nada disso. Depois de que tudo estava construído, diz a Bíblia que Deus já havia encerrado a criação, havia descansado no 7º dia. Depois nós temos um capítulo à parte que fala da criação de Adão e Eva. Então assim, para um bom entendedor, é claramente possível entender que a humanidade surgiu muito tempo antes de Adão e Eva. Mais um vestígio dessa informação encontramos quando Caim fugiu do jardim. Ele foi para uma terra distante, se casou, conheceu sua esposa lá nessa terra de Nod, se casou, teve filho, e fala que ele construiu uma cidade. Então assim, fica muito claro que quando Caim fugiu, já existiam muitos humanos na terra. Isso é muito óbvio, tanto que num diálogo que ele teria, em tese, teria com Deus, ele diz assim: serei eu maldito pela face da terra, ao ponto de qualquer um que me vê vai querer me matar? Falei assim, ora pois, como assim qualquer um? Se é só Adão e Eva, Caim e Abel, você matou Abel, sobrou Caim, quem é que vai querer te matar? E Deus, em tese, naquele diálogo, concorda com ele e disse: ok, vou colocar um sinal em você para que ninguém te mate. Opa, então ele concorda que inclusive há outras pessoas no mundo, né, que poderia atacar Caim. Bom, assim, são alguns lances e alguns detalhes que às vezes as pessoas deixam passar desapercebidos, mas que o livro de Urântia vem e ele constrói todo o panorama e desenha tudo de forma muito clara. Espero que tenha respondido a sua questão sobre Adão e Eva e sobre o primeiro casal humano. Uma boa noite, fica com Deus.